Boa noite, Oswaldo. Tudo bom? Boa noite, Fábio. Tudo jóia? Tudo, graças a Vamos Deus. esperar o pessoal entrar, pra gente começar, né? Sim, Estou me 3 atrapalhando pessoas. aqui hoje com a tecnologia, mas Tá uns se minutinhos. enroscou. Mas deu tempo. O pessoal chegou chegando hoje. É, o pessoal tá chegando rápido hoje. É assim. Vamos nós de novo. Segunda do... Segunda-feira, graças a Deus, já temos vacina, né? Já dá para ver um horizonte na nossa frente aí, Ah, graças a Deus. sim, com certeza. Precisamos É, muito. minha enteada já tomou vacina hoje já, que ela é enfermeira em São Paulo. Já tá vacinada já, a Graças a primeira Deus. pessoa conhecida que tá vacinada. Ai, que bom. Já é um alento. É, Precisamos muito. Vai se encaminhar tudo. tudo vai dar certo. A gente tá no, Vai, já tá a bom. gente tá no capítulo 4, né? No parágrafo Capítulo 4, item 12. 12. 12. A gente leu até o 11 semana passada. Isso. Que horas são? Vamos dar início? Se quiser começar com a prece, Márcia, começar. Márcia Palmeira, boa noite. Martinez, boa noite. Tá mandando aí. Vamos lá. Então nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e convidando os espíritos superiores e aos nossos amigos espirituais para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite. E que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam e pela prece que Jesus nos ensinou. Nós vamos iniciando esse nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo desta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Assim seja. Que assim seja. É só a Sandra que tá com a imagem travando, porque acho que para mim tá normal aqui, Oswaldo. Para entender que se... Elza, Boa noite, Ivete. tá vendo? Acho que isso. Veja lá. Para mim tá normal Para mim também. tá A normal Ivete tá também. Eu mandando tô boa sozinho noite. usando um roteador aqui. A Acho que deve ser minha alguma coisa esposa tá vendo. lá na casa da Sandra mesmo. Olha lá. Fernando falou que tá normal. Márcia normal, aqui normal. Elza disse que falou para mim agora que tá também aqui. Ah, tá. Então tá normal. Angélica entrando. Tá normal. Deve ser Lá, aqui está a internet normal. da Sandra. Ó. Vamos então, lembrando a todo mundo, né, que a gente está fazendo o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Isso. Capítulo que, um dos capítulos que diferencia a nossa doutrina das demais doutrinas cristãs, né? Tirando o Umbanda, que também acredita em reencarnação, mas aqui fala de reencarnação, capítulo 4. E a gente está no parágrafo 11, né? 11 ou 12, Oswaldo? 12. Que eu vou ler agora aqui, depois a gente faz o comentário. Ó, tá? A passagem está em Isaías. dá para ler. Dá para ler o 12 até o 17, que encerra. Daí já a gente encerra essa ressurreição e reencarnação. Tá, vou ler então. Então, parágrafo 12, né? Passagem que está em Isaías, capítulo 26, versículo 19. Sim. Aqueles do vosso povo que se tenham feito morrer, viverão de novo. Aqueles que estavam mortos ao redor de mim, ressuscitarão. Despertai do vosso sono e cantai os louvores de Deus. Vós que habitais na poeira, porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz. E porque arruinareis a terra e o reino dos gigantes.
Essa passagem de Isaías também é bem explícita. Aqueles de vosso povo que se tenham feito morrer, viverão de novo. Se o profeta pretendesse falar da vida espiritual, se quisesse dizer que aqueles que se tenham feito morrer não estavam mortos em espírito, ele teria dito: vivem ainda e não viverão de novo. No sentido espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, uma vez que implicariam uma interrupção na vida da alma. No sentido de regeneração moral, elas seriam a negação das penas eternas, uma vez que estabelecem em princípio que todos aqueles que estão mortos reviverão. Mas quando o homem está morto uma vez, que seu corpo separado do seu espírito está consumido, em que se torna ele? O homem, estando morto uma vez, poderia reviver de novo? Nessa guerra, em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que minha transformação chegue. Quando o homem morre, perde toda a sua força e expira. Depois está ele. Depois, onde está ele? Se o homem morre, reviverá? Esperarei todos os dias do meu combate, até aquele em que me chegue alguma transformação. Quando o homem está morto, ele vive sempre, terminando os dias da minha existência terrestre. Esperarei, porque a ela voltarei de novo. O princípio da pluralidade das existências está claramente expresso nessas três versões. Não se pode supor que Job tenha querido falar da regeneração pela água do batismo, que certamente ele não conhecia. O homem, estando morto uma vez, poderia reviver de novo? A ideia de morrer uma vez e reviver implica na de morrer e de reviver várias vezes. A versão da igreja grega é ainda mais explícita, se isso é possível. Terminando os dias da minha existência terrestre, esperarei porque a ela retornarei. Que dizer eu tornarei a existência terrestre? Isso é tão claro como se alguém dissesse: eu saio da minha casa, mas a ela retornarei. Nessa guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que minha transformação chegue. Job, evidentemente, quer falar da luta que sustenta contra as misérias da vida. Ele espera que sua transformação, quer dizer, se a resigna. Na versão grega, eu esperarei. Parece antes se aplicar à nova existência. Quando minha existência terrestre se findar, eu esperarei porque a ela retornarei. Job parece se colocar, depois da sua morte, no intervalo que separa uma existência da outra, e diz que ali ele esperará seu retorno. Não é, pois, duvidoso que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era uma das crenças fundamentais dos judeus, que ele foi confirmado por Jesus e pelos profetas de maneira formal, de onde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras de Cristo. Essas palavras constituirão um dia autoridade sobre esse ponto, como sobre muitos outros, quando forem meditadas sem preconceitos. Mas a essa autoridade do ponto de vista religioso vem se acrescentar do ponto de vista filosófico das provas que resultam da observação dos fatos. Quando se quer remontar dos efeitos à causa, a reencarnação parece como uma necessidade absoluta, como uma condição inerente à humanidade. Numa palavra, como uma lei natural, ela se revela por seus resultados. De um modo, pode-se dizer, material como o motor escondido se revela pelo movimento. Só ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai, porque está sobre a terra, e justificar todas as anomalias e todas as injustiças aparentes que a vida apresenta. Sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, a maior parte das máximas do Evangelho são ininteligíveis. Por isso, deram lugar a interpretações tão contraditórias. Esse princípio é a chave que lhe deve restituir seu verdadeiro sentido. Deixa eu dar uma passada aqui. A gente tinha visto, né, nos itens anteriores, falando de ressurreição e reencarnação, algumas passagens lá no início do capítulo 4, né, de Mateus, de João, onde Allan Kardec, orientado pelos espíritos, ele pega 3 passagens para tentar dizer
nos seus ensinamentos. Porque assim, quando a gente vai falar no Evangelho, a gente vai falar em ensinamentos que foram de Jesus, captados, né? Jesus oralmente passou isso para os apóstolos, e em um certo momento, quando eles se tornaram cristãos, que eles perceberam que podiam passar aquele ensinamento de Jesus para frente, eles colocaram tudo isso no papel, né? Antigamente lá naqueles papiros, e que um dia foram encontrados, né? Eles não foram divulgados, eles ficaram escritos e se perderam ao longo do tempo, até que alguém reuniu tudo isso e colocou num livro, fazendo a segunda parte da Bíblia, né? Que até então existia só o Velho Testamento, ela passou a ter o Novo Testamento e essas passagens desses evangelistas, né? Só que quando você vai pegar, lá não era, eles não numeraram 1, 2, 3, 4. Então, as pessoas que colocaram isso em papel de uma forma melhor, eles não conseguiram colocar uma sequência. Então, a gente vai ver o Evangelho, ele entra de uma coisa já falando em outra, né? Foi aquilo que os apóstolos escreveram. Então, o que, na verdade, Allan Kardec faz junto com os espíritos, por exemplo, ele pegou aqui o capítulo 4 e colocou sobre reencarnação. Aí foi-se no Evangelho de Jesus e pegou todas as passagens entendidas que Jesus falou do tema reencarnação ou de ressurreição. Então, Allan Kardec, ele teve um problema muito sério, não para nós, né? Mas para aqueles que, nós vamos dizer assim, quando eu falo nós, vamos dizer eu e você e as pessoas que aqui seguem, são as pessoas que já gostam do Espiritismo. Mas para Allan Kardec isso não aconteceu, né? Allan Kardec, quando ele começou a soltar isso para frente, e a Igreja Católica era a única religião lá da Europa, né, e bastante forte, eles começaram a pegar em cima de Allan Kardec. Então, Allan Kardec, para escrever esses livros, ele teria que comprovar que Jesus falou de algo próximo disso. Então, quando a gente fala em reencarnação, a gente vai perceber que a palavra reencarnação, ela passou a ser usada por Allan Kardec. Ele usa a palavra encarnação e ele usa a palavra reencarnação, entendendo que você encarna uma vez e depois você começa uma sucessão de vidas, né, que eles chamam aqui de pluralidade das existências. O que Allan Kardec fez? Ele mostra aquela primeira passagem, ele mostra o diálogo com Nicodemos, ele pega a passagem de João, que está muito clara, que fala de Elias e João Batista. Agora ele está pegando várias passagens do Velho Testamento. Então ele pegou aqui uma passagem de um profeta, Isaías, pegou uma passagem de Jó, mas ele não pegou só uma passagem de uma Bíblia. Ele pega aqui, na verdade, 3 versões de Bíblia. Esse primeiro nome que aparece aqui, né, que a gente lê muitas vezes Saci, né, e que eles chamam de Sassi, é Jean-Marie, alguma coisa Sassi, que era uma pessoa que traduziu a Bíblia para o francês. Então, era uma das melhores, uma das mais conceituadas na época de Allan Kardec. Então, ele pega essa versão da Bíblia. Ele pega também uma versão da Igreja Grega, e ele pega uma de um que ele chama do protestante de Oosterwald, né? Então ele pega 3 passagens para confirmar se dentro dessas passagens elas estavam corretas. Porque uma das preocupações, e a gente vai ver aqui, que nas explicações ele vai falando, é assim, quando ele pega a passagem de Jó, vamos entender que nós temos a Bíblia, na passagem de Jó, traduzida para o português, né? Mas Jó escreveu em quê? Acreditamos que Jó, na sua época, Isaías, eles escreviam em hebraico, porque eles eram os hebreus. Então, quando você vai traduzir, e a gente passa muito, eu brinco sempre com as pessoas, quando a gente tinha aula de inglês na escola, né, e a professora dava um texto para cada um traduzir, quando chegava o texto na mão da professora, cada um tinha um sentido diferente. Por quê? Porque quando você pega a tradução, se você pegar palavra por palavra, você dá um sentido. Então, a gente vai perceber aqui, né, que Allan Kardec ele tem essa preocupação de olhar assim, se ele falou no passado, no futuro, ainda vive, viverá, viveu, né, passado, ele tenta mostrar mais ou menos isso. Então, a gente percebe que a partir do item 12 aqui até o 17, ele pega a passagem de Jó e passagem de Isaías.
Então ele inicia pela passagem de Isaías. Ele diz assim, ele fala, essa passagem de Isaías ela é muito clara sobre sobrevivência da alma após a morte. Ele diz assim, se após a morte os espíritos ficassem em algum lugar, né, ele diz, e lá permanecessem para sempre, ele teria dito, olha só a preocupação dele, ele teria dito, ainda vivem. Porém, ao dizer, e ele que se preocupou bastante nisso, nessa tradução de entender o que foi falado, ele falou assim, viverão novamente. Se você está falando aqui, eu falo assim, a mesma coisa acontece com Kardec. Quando o Kardec está estudando para nós, os espíritos, ele está no mundo material. Os espíritos estão no mundo dos espíritos. Então, a preocupação de Kardec é o entendimento dos seres que estão aqui na Terra. É a mesma coisa que acontece com ele aqui no Isaías. Ele fala, voltarão a viver. Voltarão a viver aonde? Então, se entende que ele está falando, voltarão a viver aqui, né? Então, ele diz assim, porém, ao dizer viverão novamente, ele entende que devem voltar a viver e isto. Aí, a gente fala assim, ele falou de reencarnação? De forma clara, não. Ele só estava tentando entender que depois de mortos, vai chegar um momento e eles voltarão a viver. Se você está morto, passou muito tempo, e você vai voltar a viver, esse é o entendimento de reencarnação. Porque o entendimento de ressurreição é morrer e voltar naquele corpo naquele momento, o mais rápido possível, antes desse corpo se desintegrar. Então, ele falou, então, esse princípio que Isaías está passando, né, no seu relato, é de reencarnação. Então, daí ele diz assim, oi, pode falar. A gente vê que deve ter, né, o Jó deve ter, Isaías deve ter escrito em hebraico, e por ser uma língua bem primitiva, né, assim como o latim, as palavras tinham muitos, a mesma palavra tinha muitos significados diferentes. Daí a preocupação dele em pegar várias traduções. Porque se ele pegasse só uma tradução, poderiam falar que aquilo estava errado, porque foi interpretado de maneira errada. Então, Kardec pegou pelo menos 3, né, traduções aí diferentes para chegar à conclusão. E a gente percebe, né, nessas passagens, as pessoas sempre falam, né, a única reencarnação na Bíblia, a palavra reencarnação em si não existe mesmo, porque a palavra é uma palavra nova, né? É um neologismo do século XIX. E vem sobre a ressurreição, né? E a ressurreição, do jeito que é falado na Bíblia, já é provado que é impossível, né? O corpo material ele não vai conseguir sair dos cemitérios todos e continuarem a viver, né? Então, é explícito que a reencarnação está nas Escrituras Sagradas. Então, aí passando para o item 14, né, ele volta assim, mas quando o homem morre uma vez, o seu corpo separado do seu espírito, né, está consumido. Aí ele faz uma pergunta, em que é que ele se torna? Aí ele faz uma outra pergunta, o homem, estando morto uma vez, poderia reviver novamente? Ele está fazendo questionamentos. Né? Você vê que ele está escrevendo, fazendo questionamentos. Para quem fosse ler o que ele escreveu, ele está fazendo questionamento. Né? Ele usa um termo assim, o homem morre uma vez. Né? Ele diz assim, o homem morre uma vez. Seu corpo separado do espírito. Corpo, isso aqui, ó, está consumido, ou seja, o corpo já desmanchou na terra. Ele está fazendo o questionamento dele sobre isso, né? O homem acabou de morrer, morreu uma vez. Passou-se muito tempo, né? Já está separado. Ele já entendia que o corpo ficava e o espírito se separava. O corpo consumido, então, olha lá. Quando o homem morre uma vez, seu corpo separado do espírito, o corpo, né? Ele está falando, o corpo está separado do espírito, está consumido. Em que é que ele se torna? O homem estando morto, uma vez, poderia reviver novamente? Aí ele fala assim, nesta guerra em que me encontro todos os dias de minha vida, espero que minha transformação chegue. Ou seja, ele está entendendo que existe reencarnação, que ele voltará a viver, que um corpo separado, o espírito separado de um corpo já consumido, voltará a viver. Então ele fala assim, o que ele
quer dizer com essa transformação? Quando a gente está falando em reencarnação, e a gente está estudando aqui, e é importante porque isso aí está no capítulo 4 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, a primeira pergunta que ele faz, no capítulo 4, chama Pluralidade das Existências, o item é reencarnação. Pergunta 166, ele pergunta assim, como uma alma que não alcançou a perfeição durante sua vida corporal, como que ela pode se acabar, né? Como pode acabar de se depurar? Ou seja, ela veio uma vez, reencarnou uma vez, não aprendeu tudo o que deveria aprender numa vida na Terra, morreu a primeira vez. Ele faz a pergunta, como que ela pode se depurar, que seria se melhorar? A resposta dada pelos espíritos, submetendo-se à prova de uma nova existência. Ou seja, quando nós pegamos aqui essa passagem do item 14, que ele fala assim, nesta guerra em que me encontro, todos os dias de minha vida, espero que minha transformação chegue. Ou seja, ele está entendendo o princípio da reencarnação, que você morre várias vezes, não só uma vez, mas a cada vez que você morre, você faz uma verificação do que aconteceu, e você tem que voltar à vida novamente, para continuar, que ele diz assim, espero que a minha transformação chegue. Que transformação? Ou seja, eu estou vivendo na Terra uma vida para quê? E se eu não conseguir aprender tudo o que eu tenho que aprender, aonde eu vou aprender? Como que eu vou aprender? Por isso que Jesus diz a Nicodemos, para alcançar o reino dos céus, o lugar mais alto espiritualmente, há necessidade de nascer de novo. Ele está concordando com o ensinamento de Jesus, uma pessoa que viveu muito tempo antes de Jesus, que é um profeta, né, o profeta Isaías, o outro, Jó, que teve, né, os seus escritos, aparece lá no Velho Testamento. Ele está entendendo, explicando no que ele escreveu, por isso que Allan Kardec não fica contente em pegar isso só de uma Bíblia. Então ele pega, né? Aí ele fala assim, no seguinte, quando o homem morre, perde toda a sua força e expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, reviverá? Pergunta também. Esperarei todos os dias do meu combate até que chegue aquele que traga alguma transformação. O que ele está querendo dizer? Que ele vai combater na Terra várias vidas até que chegue aquela que traga transformação. Ou seja, a passagem de cima, do item 14, tradução de Sassi. Esse trecho que eu li agora, tradução de uma Bíblia protestante de Osterwald. Aí ele vai mais para frente. Quando o homem morre, continua vivo. Ao acabar os dias de minha existência terrena, esperarei. Ele fala, esperarei, pois voltarei à vida novamente. Aí ele coloca aqui que essa tradução está na versão da Bíblia da Igreja Grega. Você percebe? Ele pegou a mesma passagem com 3 pessoas, 3 tradutores diferentes, das mais conceituadas da época na Europa, para ver se o sentido que cada um estava falando, o que a gente faz? Por isso que a gente fala assim, eu gosto muito do estudo do Allan Kardec, porque ele se preocupou com isso. A gente pega uma Bíblia, vem uma pessoa e fala assim, na Bíblia está escrito assim, tá? Quem traduziu essa Bíblia? Yeah. Ela foi traduzida, porque hoje existe uma outra coisa. Além de existirem as Bíblias, né, a tradução, que ela não deveria haver modificação, hoje você traduz a Bíblia para a Igreja Católica, você traduz a Igreja para a Igreja Protestante, e cada uma ele já coloca o sentido que ela quer. Yeah. Quando você vai estudar, né, o pessoal até diz, né, pegue a Bíblia de Jerusalém, que é uma das mais antigas, que foi escrita sem interesse de religião nenhuma. Pegue a traduzida pela Igreja Grega, pegue uma traduzida por tal pessoa. Por quê? Porque daí não há modificação. E procure entender, hoje muitas pessoas fazem isso, né? No Espiritismo, o Haroldo Dutra, ele fez isso. Ele foi traduzir, e tem também Severino Celestino Cavalcante, que ele só se preocupa com isso. De pegar a palavra em hebraico e ver se ela está no nosso sentido, se ela está no futuro, no passado, para você entender o que ele quis dizer.
Aquela palavra, traduzindo, o que ela quer dizer? Foi isso que, na verdade, Allan Kardec fez com essas 3 versões. Para que não suscite dúvida, para que você fale assim, mas ele não quis dizer isso. Para ele ter a certeza, ele pegou a mesma passagem em 3 versões diferentes. E elas se completam. Ou seja, ele tem a preocupação, sim, de entender para que serve o combate dele na vida, de estar aqui na Terra. Se ele não conseguiu, numa vida aqui na Terra, aprender o que deveria aprender. Eu falo sempre isso, né? As pessoas que não conhecem Espiritismo, elas não vão entender a justiça de Deus. E aí a gente próprio condena o próprio Deus, porque você fala assim, Deus é o ser que cria todos os seres. Então ele fala assim, até uma dúvida, Deus cria as pessoas boas ou cria as pessoas más? Quando as pessoas são boas, elas foram criadas boas? Quando as pessoas são más, elas foram criadas más? Significa então que Deus consegue criar o bem e consegue criar o mal? Se Deus consegue criar o mal, ele não é bom. A gente precisa fazer esse raciocínio. Porque se a gente entender, aí vem uma outra versão. Não, Deus cria o bem, mas tem o outro que cria o mal. Então temos 2 criadores. Na mão de quem a gente está? Quem comanda tudo? A gente começa a ter esse entendimento. Então ele fala assim, não, Deus não cria o mal, Deus cria. Cria o quê? Seres simples, sem conhecimento. E faz o quê? Coloca eles na vida para que eles, ao longo do tempo, vão aprendendo o que precisem aprender. Até quando? Até quando eles atinjam o nível de espíritos puros, que alcançarão o reino dos céus. Enquanto isso, é preciso nascer de novo. Quantas vezes? Quantas vezes forem necessárias? Para quê? Para que eu aprenda a fazer o certo. Eu entrei no 1º ano da escola, aprendi tudo o que eu preciso aprender. Não, eu preciso passar para o 2º, para o 3º, para o 4º, para o 5º, 6º, entrar no ensino médio, passar para uma faculdade, fazer uma pós-graduação, e isso ainda não me dá a chance de conhecer tudo. Por que uma pessoa vindo na Terra uma vida, seja ela de 20, 30, vamos dizer que a pessoa viva 90 anos, o que ela aprendeu? Você vai perceber que tem gente que viveu todo esse tempo e não aprendeu nada. Tá, foi embora para o mundo espiritual, não aprendeu tudo, ainda é uma pessoa má. Ela tem a chance de se recuperar sim, porque Deus não criou o mal. Então essa pessoa tem o desconhecimento do bem. Ela não conhece o bem, então ela precisa conhecer. O que ela precisa? Reencarnar. De que forma? Da forma que Deus entender que a vida que ela viverá na Terra vai lhe ensinar alguma coisa. Isso é reencarnação. É bem complexo, mas ao mesmo tempo é bem explicativo, deixa a gente... Por isso que falam, né, que o pessoal que perde ente querido, que passa por um sofrimento muito grande na vida, o Espiritismo é uma das religiões que mais conforta. Não só pelo conforto em si, mas sim pela explicação didática que é, né? O que sempre me revoltou, Oswaldo, era falar assim, isso é assim porque Deus quer. Deus escreve certo por linhas tortas, a gente não sabe os desígnios de Deus. Deus nos trata como se fosse galinha, a hora que Ele quiser vai lá e tira a nossa própria vida. Isso sempre me trouxe ou uma revolta desse Deus que tentava me vender, ou uma incredulidade, não acreditava mesmo que Deus existia. Daí você parte só para a ciência, só que vai chegar uma parte da sua vida que você vê que aquilo que você aprendeu com a ciência e o que você pode esperar da vida dali para frente, se não existir uma espiritualidade, um mundo após túmulo, de nada serve isso aqui, né? Por que eu vou ficar lutando pela minha vida aí, uma pessoa doente que está lutando há 10, 15, 20 anos, querendo viver, sobreviver e para progredir aqui, por que uma pessoa vai ficar sofrendo tanto, né? Era mais fácil acabar com a sua própria dor. Então a gente percebe que a reencarnação e essa justiça divina tem que ser assim, né? Não tem como não ser assim. Aí, né, a gente fala assim, né? Só para a gente completar esse raciocínio do que a gente está lendo, a partir do item 15 ele começa assim. O princípio da pluralidade das existências, ou seja, eu falei na semana passada, e para que a gente possa entender Espiritismo, a gente tem que ter umas bases, né? Então eu falo assim, o que o Espiritismo acredita? Primeiro, acredita em Deus. Criador de todas as coisas, inteligência suprema. De todas as inteligências existentes no universo, Deus é a inteligência maior. E daí,
né? Causa primeira ou primária de todas as coisas. E tudo que existe no universo tem que ter sido criado por Deus. Quando a gente vai pegar o capítulo 1 do Livro dos Espíritos, de 1 a 10, ou de 1 a 14, principalmente, ele está falando de Deus. Allan Kardec está tentando entender Deus para saber por que, que Deus existe e como é que eu chego à conclusão que Deus existe. Né? Então, primeira coisa, acredita em Deus como Criador, como tudo que existe. Não existe mais ninguém além de Deus nessa criação. Depois, ele acredita numa, eles chamam de pré-existência da alma. A alma existindo antes da encarnação, a gente falou. Né? Para que a gente possa entender a pré-existência da alma, a gente precisa entender que se eu vou nascer na Terra, você falou de justiça, né? A primeira coisa que a gente pergunta, ou a primeira coisa que a gente tenta, que você falou, quando alguma coisa de muito ruim acontece na nossa vida, ou quando algum ente querido se separa da gente e vai embora primeiro, a gente fica, né, tentando jogar para Deus como Deus fosse responsável e culpado por isso ter acontecido. Né? Então, fala assim, mas para que haja justiça, eu falei para você aquele dia, a gente fica muito chateado quando morreu ou alguém morre. Mas a gente não fica chateado quando nasce ou quando alguém nasce. Né? A gente não questiona, mas por que está nascendo? Por que Deus está permitindo a pessoa vir para a Terra de novo? Ninguém questiona. Depois que está dentro do planeta Terra, ninguém mais questiona. Mas questiona a morte. A gente fala assim, mas quando você nasce e a gente entende que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, por que é que eu tenho problemas? Né? Aí Allan Kardec vai, junto com a ciência, dizer assim, todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente, o efeito inteligente de uma causa inteligente. Você fala assim, eu nasci, Deus me criou no momento da minha vida, por que que ele já cria? Se ele cria todo mundo naquele momento do nascimento, por que que um nasce com problema e o outro não? Né? Você fica questionando a justiça. Ah, mas é injusto. Eu nascer com problema se o outro não nasceu. Tá. Mas se o problema não está aqui, eu não criei nada para que isso acontecesse aqui, eu tenho que retornar e falar, opa, isso aqui está em outro momento da minha vida. E isso está vindo de uma outra encarnação. Então, a gente fala em pluralidades de existência, ou seja, várias existências. Pré-existência da alma, a alma existindo antes do nascimento, sobrevivência da alma após a morte e pluralidade das existências, ou seja, né, sequência de vida. Então, ele fala assim, quando algumas religiões elas falam desse renascer de novo, ou do nascer de novo, Allan Kardec coloca aqui, né? Ele está dizendo assim, o princípio da pluralidade da existência está demonstrado claramente nas três versões. Viverei, vou voltar a viver novamente, vou viver, né? Morrerei uma vez e voltarei à vida. Aí ele fala assim, não se pode supor que Jó quisesse falar da regeneração pela água do batismo, pois ainda não conhecia, porque o batismo começa com João Batista, por isso que ele chama João o Batista, o João do batismo. Batismo começa com João Batista na mesma época que Jesus viveu. Então ele fala assim, peraí, se o batismo começa com João Batista e Jó viveu muito tempo antes de João Batista e de Jesus, ele não está falando de renascimento da água do batismo. Né? Ele fala assim, por quê? Porque isso não era conhecido. Ele vem ser conhecido depois. Aí ele fala assim, o homem estando morto uma vez, poderia reviver novamente? Então ele diz assim, a ideia de morrer uma vez e de reviver faz entender que se pode morrer e reviver várias vezes. Aí ele diz assim, a versão da igreja grega é muito mais clara, ele diz assim, ao acabar os dias de minha existência terrena, esperarei. Ele diz assim, esperarei, pois voltarei à vida novamente. Ele não fala que vai voltar agora, ele fala voltarei, não sabe quando. Né? Novamente, ou seja, voltarei à existência terrena. E ele diz, aí Allan Kardec coloca aqui, é tão claro como se alguém dissesse, eu saio da minha casa e volto para ela, voltarei, ou seja, ele está dizendo, eu vou sair, mas eu voltarei. Ele está entendendo que existe isso.
Aí o de Jó, né, nesta guerra em que me encontro todos os dias de minha vida, espero que minha transformação chegue. Ou seja, ele está falando que vir a vida e viver a vida aqui na Terra é uma luta, né? Mas eu espero que nessa guerra que eu estou guerreando, eu preciso ter uma transformação. Ele não está vindo na Terra por vir. Ele está entendendo assim, que ele está vindo na Terra para se transformar. Então, a gente fala assim, esses profetas que vão aparecer, que foram os que escreveram na Bíblia, são seres que na época deles, e olha que a época, por exemplo, de Jó e de Isaías, é muito tempo antes de Jesus, ou seja, o povo era mais ignorante ainda. Ou seja, Jó e Isaías já eram pessoas que estavam ali refletindo. Olha, por que eu estou aqui? Estou vivendo uma guerra. Mas para que serve essa guerra? Ah, se eu estou aqui numa guerra, eu preciso de uma transformação. Ou seja, eu preciso do quê? De melhoria. Eu preciso me melhorar. Ele não está na vida por passeio. Daí ele diz assim, ele espera a sua transformação, ou seja, resigna-se. Ele entende que é assim que funciona. E tudo que ele está passando, e o de Jó é muito mais claro, né? A passagem de Jó, que fala lá que Deus tira o filho, tira a casa, tira tudo dele, e ele continua acreditando em Deus. Eram pessoas resignadas. O que é uma pessoa resignada? Aquela pessoa que está vendo tudo que está acontecendo na vida dele, mas não reclama de Deus. Ele procura tirar de todos os ensinamentos aquilo. Opa, peraí. Se eu estou passando por isso, é porque eu mereço. Se Deus está me fazendo passar por isso, é porque eu preciso passar. Então, ele está dizendo aqui, resigna. Esperarei, na versão grega, refere-se a uma nova existência. Quando minha existência terrena se acabar, esperarei, pois voltarei à vida novamente. Jó se refere ao pós-morte e diz que nesse lugar esperará o retorno à vida corpórea. Ou seja, né, a gente vai praticamente encerrar essa parte, mas assim, nessa parte, essa primeira parte, Allan Kardec fez questão de mostrar para as pessoas que fossem estudar isso que o que se fala de reencarnação, que o espiritismo, que as pessoas criticam, está na Bíblia. Não com o nome de reencarnação, mas no entendimento do que se é falado. Então, você fala assim, quando você lê esses trechos, e ele pega essas três versões, ele está mostrando claramente que aquela pessoa que está falando disso, ela não está falando de batismo, porque o batismo não existia na época dele. Ele está falando em morrer e renascer, morrer e viver novamente, esperando transformação, esperando que, de vida em vida, vivendo, passando por tropeços, por um monte de coisa, chegue uma hora que eu falo assim, opa, eu preciso melhorar, eu preciso aprender. Haja, na verdade, uma transformação. Sem contar que para você chegar a uma perfeição plena, você teria que viver vários tipos de vida, né? Como é que eu vou chegar a ser um ser dito perfeito ou quase perfeito se eu não passei pela existência de ser mulher, de ser um homossexual, de ser um negro, de ser um rico, de ser um pobre, de ser um, sabe, passar por várias e várias situações que façam você entender, né, que todos nós somos irmãos. Na época, então, de Jó, que se vivia o quê? 20, 30 anos já era se considerado um ancião. Hoje a gente vive aí em torno de 80, muitos até 90 anos, mas a gente tira de evolução espiritual, a gente começa a prestar atenção em evangelho, se melhorar como pessoa, a partir dos 30, 35, 40 anos. A gente passa aí 20, 30 anos apenas na nossa existência dessa vida atual, que é grande em comparação às passadas, para a nossa evolução espiritual. Porque até nossos 30 anos, os primeiros nossos 30 anos, a gente só faz besteira na vida, né? Quem nunca foi jovem e fez muita besteira na vida? Aí que você começa a pensar, aí você começa a estudar, aí você começa a entender. E quando você chega ao entendimento, chega à maturidade, chega à velhice, a vida se encerra, né? É muito pouco tempo para você chegar a uma perfeição. Então, várias e várias vidas, eu não vejo como fugir disso. A reencarnação é fato consumado, pelo menos para mim. Então, só para assim, o encerramento desse item, né? Eu vou só pegar o trecho que ele está dizendo assim. Ele diz assim: como todas as causas têm um efeito, a reencarnação aparece como uma necessidade absoluta, como uma condição inseparável da humanidade. Em uma palavra, como uma lei natural. Portanto, as vidas sucessivas, né, viver várias vidas, reencarnar,
isto é, pela reencarnação, revelam-se os resultados para a humanidade. Materialmente falando, se assim podemos dizer, como um movimento revela um motor que está oculto. Só ela, reencarnação, pode dizer ao homem de onde ele vem e para onde ele vai, porque é que está na Terra, e justificar todas as desigualdades e todas as injustiças aparentes que a vida apresenta. Então, a gente falou em injustiça. Quando a gente nasce, ou a gente nasce com um problema, ou alguém próximo a gente nasce com um problema, você já começa a questionar. Peraí, opa. Até o momento a gente entende que Deus é bom. Até o momento que a vida está funcionando legal, Deus é bom. Morreu alguém, opa, Deus me tirou. Nasceu com doença, Deus escolheu a mim. Por que é que esse Deus bondoso, amoroso, inteligência suprema, né, o maior inteligência do universo, que conhece tudo, que tem tudo de bom, criaria algo de mal? A gente não questiona. A gente só questiona, mas por que eu? Por que eu? Peraí. Né? Se existe justiça, se Deus é justo, se Deus é bom, tem que ter um motivo de ter acontecido algo diferente. Mas eu só quero questionar, porque o outro nasceu melhor, porque o outro tem, porque o outro isso, porque o outro aquilo. Por que eu não posso ser errado? Por que eu não posso ser culpado daquilo que eu estou fazendo? Porque se Deus é inteligente, Ele não pode me criar e me dar algo de ruim, porque quem passa a ser ruim é Ele. Eu estou isento. E é o que a gente faz, a gente tenta se isentar dos problemas da vida. Você erra, faz tudo errado, depois põe a culpa em Deus, põe a culpa no marido, na mulher, no filho, no vizinho, no professor, no chefe. A gente sempre procura o culpado por alguma coisa, mas você nunca fala assim, mas peraí, posso eu estar errado? Não posso, eu fico assim, bastante chateado quando eu faço uma coisa errada e não pensei. Eu falo assim, peraí, eu não sou tão ignorante desse jeito, eu tenho alguma inteligência. Não é possível que eu esteja fazendo isso, eu me cobro. Eu falo, peraí, como é que vocês conseguiram fazer isso? Pensa um pouquinho. E depois que eu fiz e analiso, eu falo, nossa. Então, a gente vai perceber que a inteligência que Deus deu pra gente, né, Ele não deu ela pronta. Ele deu uma capacidade de inteligência que a gente precisa viver, trabalhar, fazer tudo o que a gente puder fazer para que essa inteligência, né, vá se melhorando. E quanto mais essa inteligência melhora, quanto mais por problemas a gente passa, cada vez a gente sabe fazer mais. Eu conversava com meu irmão esse dia, né? Ele passou por um probleminha, eu falei, primeira vez que está passando por isso, mas quando você passar por umas 5, 6 vezes, ele deu risada. Você vai estar experiente, você vai dar risada das coisas que você fizer. E é verdade. A primeira vez que a gente faz uma coisa é a pior coisa do mundo. Quando você faz 2, 3, você já vira experiente. Mas aí é o que a pessoa fala, né? Você, depois que você errou 1, 2, 3 vezes, você não pode errar 4, 5. Você já tem que falar, opa, cara, eu já estou calejado, eu já tenho experiência. Se eu estou errando de novo, é por burrice, já não é mais, né? Por problema de uma coisa ou do outro. É eu que não estou percebendo o que eu estou fazendo. Então, o que a reencarnação nos dá é isso. A oportunidade de eu sair da Terra, não completando tudo, e voltar a essa mesma Terra, num outro corpo. Não lembrando, mas sabendo, ou a minha inteligência já elaborou alguma coisa, e quando eu começo a fazer, eu acho lindo isso, né? Eu tenho o meu irmão mais velho, que com 15 anos, sem ter estudado, conhecido um carro, ele consertou um carro de uma pessoa na rua sem nunca ter visto um carro. Eu falei, eu carrego isso até hoje como um exemplo. Ele não estudou, ele foi acho que até a 8ª série, não fez curso nenhum depois que ele foi fazer curso. Ele conhecia a parte de motor como se ele já tivesse visto isso em algum lugar. Eu falei, onde que ele aprendeu? Falei, para mim, eu carrego isso como exemplo. E quantas outras coisas, né, que a gente começa a fazer e de repente você fala, nossa, que legal, eu sei fazer isso. Se você nasceu ontem, há 20, 30 anos, onde é que você aprendeu a fazer isso? Uma criança com 5 anos toca um violão e você faz 30 anos de violão e não aprende a tocar igual a ele. É verdade. Né? Tem que ter, a gente tem que começar a se questionar isso e não só jogar para Deus como culpado ou para as outras pessoas, mas começar a tentar entender, opa, peraí, tem algo além disso, não pode ser só isso.
Eu não preciso ler na Bíblia, eu preciso pôr minha inteligência para funcionar. Eu falo, peraí, né? Tem pessoas inteligentes, pessoa que tem facilidade e pessoa que não tem. Por que tem isso? Tem que ter um motivo. Um tem mais experiência que o outro. Experiência adquirida onde? Se nascemos ontem e não estudamos, né? A gente tem que começar a fazer esses questionamentos. Porque a gente, quando pensa em Deus, Deus é uma entidade muito complexa de você entender. E quando você começa a pensar o que é Deus, né? Falam que Deus fez o homem à sua semelhança, mas a gente acaba fazendo ele a nossa semelhança. Então a gente não entende a perfeição dele, tão grande que ele é, o que ele pode fazer. Então, por muitas vezes, a gente passa por sofrimentos, passa por situações horríveis perto de pessoas muito piores que a gente, e a gente não consegue identificar aonde está a bondade de Deus, onde está a justiça divina, e a gente acaba caindo em descrédito. A gente acaba não acreditando em religião nenhuma, acaba não, dizendo que não acredita em Deus. Por quê? Porque a gente não entende essa superioridade moral, intelectual e de inteligência que é um ser como Deus, né? A gente não tem como entender. O que a gente pode ficar é com os ensinamentos de Cristo, né? Cristo vem, nos ensina o que fazer aqui nessa terra, nos ensina de onde a gente veio e para onde a gente vai. Então é isso que a gente tem que procurar entender, e a fé se baseia nisso. Acreditar que essa inteligência, essa justiça divina está acima de tudo e rege todo o universo. A minha fé é nesse sentido, né? E não no sentido apenas de uma fé religiosa, uma fé que é realmente a justiça divina, ela existe e é real. Tudo que acontece na nossa vida tem um porquê, tem uma explicação que talvez a gente não vai saber nem nessa vida nem em outra, mas essa é a fé, né? Senão, se a gente perder essa fé, a gente acaba em descrédito, acaba perdendo a nossa encarnação. Assim, quando você falou de Deus, né, eu acho assim, eu falo para você, eu gosto muito do Livro dos Espíritos, né, ele está aqui comigo do meu lado, e a primeira parte do Livro dos Espíritos, ele fala de Deus. E Allan Kardec começa a tentar entender Deus. Ele chega a uma conclusão que não dá para ir muito profundo em Deus, senão a inteligência da gente não acompanha. Mas o raciocínio que ele faz junto com os espíritos permite que você entenda Deus no ponto que você está. Né? Quando a pergunta primeira, capítulo de número 1, o que é Deus? E a resposta é aparentemente bastante simples, né? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. As pessoas, às vezes, não tomam conhecimento disso. Se você perguntar para as pessoas no centro espírita, as pessoas que são espíritas, perguntar qual é a pergunta 1 do Livro dos Espíritos, ou perguntar o que é Deus, ela fala, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mas você não vai à resposta e analisa a resposta. O que é uma inteligência suprema? É a inteligência maior do universo. Analisemos a nossa inteligência maior aqui na Terra. A gente acha, né? Você gosta bastante do Stephen Hawking, né? Isso. Isso, é um cara que a gente via que tinha. De onde veio aquele conhecimento dele? De um corpo que não aguentou nada, que não podia usar ele ainda mesmo assim, o espírito dele dentro daquele corpo todo arrebentado, não podendo usar nada, ele usou toda a inteligência que ele tinha, e quanta coisa ele, né, para a ciência, ele explicou, né? Falei assim, de onde essa inteligência veio? E não é a maior inteligência do universo. Essa inteligência pequena ainda do planeta Terra faz certas coisas, você imaginou a inteligência suprema do universo que ela é capaz? Ela tem que ser muito melhor do que isso. Então, Deus é essa inteligência suprema. Opa, então é uma inteligência que está além do nosso conhecimento. Tá? E o que é mais na resposta? Causa primária de todas as coisas. O quê? Tudo que existe foi criado por Deus. Ah, mas eu não acredito nisso. Tá? Não precisa acreditar dessa forma. Procure olhar. O homem consegue criar os planetas? O homem consegue. Ah, não, foi o acaso. Como assim? Não existia nada, do outro dia existia. Houve uma explosão e as coisas aconteceram, colocou tudo num lugarzinho certinho, tudo funcionando, né? Nascem os corpos biologicamente funcionando perfeitamente, uma máquina que mesmo o mais inteligente daqui da Terra às vezes não consegue criar, se criou do nada. Não, eu tenho que entender que por trás do funcionamento do universo, tudo que acontece, tem algo que eu posso denominar Deus,
eu posso denominar poderoso, eu posso denominar pai, eu posso determinar eterno, o on, como dizia a Xuxa, o cara, mas eu tenho que entender que o que está por trás de tudo isso que acontece, por quê? Por que se chega na conclusão que Deus é inteligência? Porque para funcionar o universo do jeito que funciona, para nós termos todas as coisas do jeito que nós temos aqui no planeta Terra, só algo inteligente pode fazer isso. Eu posso denominar o nome que eu quiser. Eu tenho que entender que por trás de tudo isso funciona uma inteligência. Isso. É aí que se chega à conclusão de Deus. Uma inteligência que bolou uma lei totalmente perfeita, né? Imagina numa constituição de um país que fosse totalmente perfeito, né? Tivesse com todos os poderes, tudo funcionasse de acordo. É o que é Deus. Deus é a regência de todo esse universo. Se a gente chegar a essa conclusão, a gente entende que Deus é uma baita de uma inteligência, que colocou tudo funcionando, mas ao mesmo tempo eu critico ele, porque eu não entendo a reencarnação. É. Porque eu não entendo por que é que eu passo, porque eu tenho problema. Em vez de eu questionar o funcionamento do universo, se sim ou se não, se divide a Terra girar para cá ou para lá, eu fico questionando que, apesar de Deus ser essa inteligência, ele não sabe o que faz. O probleminha que eu tenho na minha vida é culpa de Deus. Opinando sobre essa inteligência. Algo que eu não... Sendo que eu sou uma Isso, a inteligência suprema. Sou uma formiguinha perante um ser totalmente inteligente. Então, mas a minha unha encravada, a minha falta de sono, o meu desentendimento familiar, ou a minha falta de conhecimento para um trabalho melhor, a culpa é de Deus. Deus me deu todas as chances e possibilidades de ser algo muito melhor do que eu sou. Mas eu fico parado no tempo e culpo Deus, culpo o vizinho, culpo isso. Olha como a nossa inteligência ainda está muito longe, na verdade, da inteligência de Deus. Oswaldo, é assunto para filosofar por dias e dias, igual aqueles filósofos gregos que ficavam no Monte Olimpo lá. Conversava com a minha esposa esses dias, eu falei assim, eu ainda vou fazer um estudo do Livro dos Espíritos com o Fábio. Vou esperar, mas eu vou fazer. A gente vai... Sim, se Deus quiser. Vamos encerrar então, Oswaldo? Está acabando já? Vamos. 2 minutos para a live se encerrar. Se quiser fazer não falamos quase nada. Pode fazer. Não falamos quase nada. Quase nada. Tem uma prima que entrou aqui hoje, Maria Luísa. Entrou mais algumas pessoas novas, aparentemente. Uma convidada pela Márcia Palmeira, que aceitou o convite. Eu acho que uma convidada pela minha funcionária Adriana, acho que é essa Rua Pescuma, quem segura essa batata, tá? Eu vi a Pescuma, acho que beleza. É ela. Se não foi ela, é aparente. Sim, Tá bom, vamos encerrar então. Tá bom? Vamos lá. Então nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por esses momentos, por esse nosso estudo da noite, por tudo que nesta noite nós tivemos a oportunidade de aprender. E o que nós tivemos a oportunidade de aprender, nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia, juntos dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos irmãos. Pedindo a essas correntes espirituais que nos auxiliam, correntes médicas, que possam dar um passe espiritual em cada um que participou dessa live, nos seus recintos, nos seus familiares, em todos aqueles que cada um elevar o seu pensamento, que eles possam receber também esse passe espiritual. Que as correntes médicas do espaço possam trazer do laboratório espiritual o remédio, e colocando sobre as águas que cada um tem em seu recinto, que eles possam colocar nessa água esse remédio, segundo a necessidade de cada um. E assim nós vamos pensar em todos os nossos familiares, entes queridos, onde quer que eles se encontrem, para que eles possam receber e também possam receber esse remédio espiritual em suas águas, e todos que delas beberem possam alcançar tudo aquilo que estão necessitados e em tudo aquilo que for permitido por Deus e Jesus. Sim, seja. E aproveitando esse momento de paz, de harmonia e de boas vibrações, e juntando essas nossas boas vibrações, as vibrações dessas correntes espirituais que nos auxiliam, e assim nós vamos doar aquilo de bom que nós temos junto com essas correntes, levando a todos aqueles que necessitam, sejam nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos,
nas casas de caridade, nas casas de correção, nos estabelecimentos de ensino, nas clínicas para tratamento de dependentes de álcool e de droga, nos hospitais para cura e tratamento de doentes, principalmente os doentes de câncer e de todas aquelas doenças ou moléstias que aflijam o espírito humano, ou mesmo nos recintos onde se encontra o irmãozinho necessitado, ou mesmo nas ruas onde se encontra o irmão desamparado, desabrigado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles essas melhores vibrações. Assim seja. Que assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse: onde houverem 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E acreditando firmemente que Jesus se faz presente neste momento, neste recinto, eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a ele. E aproveitando então o momento de concentração, que cada um possa fazer o seu pedido especial a Deus e a Jesus. Assim seja. E assim seja. E agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira, às 19h30, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, sobre o Evangelho de Jesus e dessas leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo desta noite. E assim seja, graças a Deus e a Jesus. Assim seja. Que assim seja. Então, Oswaldo, até mais. Até segunda-feira, estamos aí de novo, 7h30. Beleza? Graças a Deus. Estaremos sim para agradecendo todos. a presença de todos. Hoje chegamos a 16 ao vivo. E depois mais o pessoal que a gente compartilha no YouTube, nós vamos chegar a muito mais pessoas. Graças a Deus. Dá para já virar um youtuber logo logo. Obrigado. Até mais. Obrigado, Fábio. Tchau. Boa noite a todos. Deus abençoe.